Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento as minhas queridas irmãs com a paz do Senhor. Como Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Ele concedeu esta rica oportunidade para estarmos aqui reunidas nesta tarde. Eu sei que você, às vezes, teve impedimento e com certeza teve, né, irmãs? Para você estar aqui nesta tarde. Porque quando é para o Senhor, irmãos, vem muito impedimento. Mas quando é outros lugares para a gente ir, é tão fácil da gente sair, parece. Mas quando é para Deus, irmã, parece que, né? Mas Deus é tão maravilhoso, irmão, nas nossas vidas, que estamos aqui hoje para contar a experiência. Contar o que Jesus fez nas nossas vidas. Eu tenho certeza que não só eu tenho para contar, mas você também tem. É porque eu fui escolhida nesta tarde para mim falar para vocês a minha experiência. Mas se fosse você aí, que fosse estar aqui no meu lugar, eu tenho certeza que você teria também. Porque Deus, irmãos, Ele cuida de nós no mínimo detalhes. Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele prova, porque a palavra dEle diz que Ele prova quem ama. E é nessa hora que você precisa ver o quanto Deus te ama, o quanto amor você tem por Jesus. Eu estou aqui nesta tarde, muito feliz, muito alegre com Jesus. Grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Grato a Deus porque eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor. Mas hoje uma bênção muito importante, um testemunho muito lindo. Um milagre que aconteceu na minha vida, que não era para mim estar aqui nesta tarde. Como as irmãs sabem, muitas aqui sabem, eu fui cometido, né, irmãs, pelo um infarto. Eu infartei. Mas o Senhor foi tão bom comigo que me colocou de pé novamente. Deus, do momento, irmãos, que Deus estava ali, me provando ali naquele leito, eu falava para Jesus assim: Senhor, passa comigo. Eu sei que eu não estou sozinha aqui. Aquilo lágrima caía. Não tinha ninguém do meu lado, era só Jesus ali, minhas enfermeiras e os médicos. Quantas vezes você também já passou por isso? Tenho certeza que a maioria aqui já passou. Mas, irmãos, como vale a pena servir ao Senhor? Porque ali naquela hora ali eu só via Jesus. Não tinha ali esposo para pegar na minha mão, não tinha ali filhos, não tinha amigas, não tinha mãe para pegar na minha mão. Então, irmãos, era só eu e Jesus. E teve momento ali que eu podia ver Jesus, eu e uma cova me esperando. Os médicos chegou até a mim e disse que eu não tinha mais jeito, irmãos. Eu estava com 3 veias entupidas, as veias principal, as veias artéria. 2 veias estavam coladas uma na outra e a outra estava entupida. Olha para que situação que eu cheguei. Irmãos, ali eu cheguei ali rapidamente naquele hospital, eles me socorrendo, eu infartei andando na rua, irmãs. Infartei na rua. Fui fazer uma consulta no postinho de saúde e ali eu caí e esmureci. Ali perdi meus movimentos, perdi minha voz. Fui levada ali, não sabia mais nem onde eu estava, irmãs. Por isso, irmãos, que a gente tem que estar preparado. É por isso que precisamos estar diante de Deus em todo momento da nossa vida. Que você não sabe o momento que você vai ali precisar de Deus, irmã. Você precisa de Deus todo momento. Não deixa para buscar Deus na hora da sua dificuldade, na hora do teu apuro, não. Aleluia. Eu saí, irmãs, cheguei ali naquele hospital. De um hospital fui transferido pelo outro. E aqueles enfermeiros todos apavorados, né? E eu ali, Jesus, eu não sabia, irmãs, nem mais nada, o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu só sei que a hora que eu acordei, eu estava aqui com o peito todo marcado, todo assim molhado, de tanto eles me
Ai, como é que fala, meu Deus? Dá choque, irmã. Choque, para mim voltar. A hora que eu voltei em si, eles falaram assim: nossa, dona Sirlene, a sua fé foi grande. A sua oração foi forte. Irmãs, como que eles sabem que eu orei? Como que os médicos sabem que eu estava orando? Então, irmãs, Deus, Ele vê, irmãs, Ele contempla, Ele sabe. Ali fui direto fazer o cateterismo, porque como as irmãs sabem, né? Eles colocam um caninho na veia e desentope. E dali eu fui direto para o UTI, e eu ali, eles fazendo aquele cateterismo, e eu dizendo: Senhor, passa comigo. A enfermeira falava para mim assim: dona Sirlene, está tudo bem com você? Eu já tinha voltado. Aí eu falava assim: tudo bem. Ela falou: mas você parece que está falando sozinha. Está doendo tanto assim. Eu falava: estou falando com Jesus. Jesus está aqui, enfermeira, aleluia. E aquilo, lágrima caía. A gente sentindo aquele medo, né, irmãs? A gente sentia medo. E ali, tudo longe, né? Quem você ama. E a gente, irmãos, que é apegado demais com a família, você aprende a valorizar a família, como já foi dito aqui nesta noite. A família em desespero, não podia entrar. Ali era só a gente, Jesus e os médicos. E eu ali, né, fui levada para o UTI. Aleluia. Cheguei naquele UTI, irmãs, cheia de fio. Como nasci, né, como as irmãs sabem. E sem voz, sem movimento. Eu falava para Jesus assim em pensamento: será, meu Deus, que eu vou terminar minhas gravações, como muitos aqui às vezes não sabem, que eu louvo a Deus com meu esposo, temos trabalhos gravados. Será, meu Deus, que eu vou voltar a cantar? Mas, Senhor, o que eu já fiz para Ti, receba. Irmãs, eu cheguei nesse limite. E ali, irmãs, eu ali falando com Deus, chegou o meu pastor para me visitar ali. E ele me ungiu e falou assim: irmã Sirlene, Deus é contigo. Enfrenta, porque os médicos queriam fazer cirurgia. Aquela cirurgia ponto-safena, tirar a veia da perna e colocar no coração. E eu falava: Jesus, eu não quero fazer cirurgia não. Me tira daqui sem cirurgia, Senhor. Aquilo, irmã, na hora do apuro você promete tudo para Deus. E eu ali naquela situação ali, clamando a Deus. O pastor chegou, me ungiu, orou por mim e saiu. Aquele anjo, porque para entrar no UTI tem que estar de máscara, tem que estar de touca, tem que estar até de sapato, tudo de branquinho. Eu vi aquele pastor como um anjo, irmãos. Por isso que é bom você ter um pastor na sua vida. Aleluia. O pastor saiu e foi embora. Meu esposo lá fora esperando a hora da visita, porque a visita é meia horinha, é só uma pessoa que entra. Aí, irmãs, eu ali, e eu falava: Jesus, o Senhor está comigo. Eu quero sentir, Senhor. Eu quero sentir que o Senhor está comigo, que eu não estou sozinha, mas eu sei que o Senhor está comigo. Irmãos, para a glória do Senhor, Deus mostrou a presença dele naquele UTI, irmãs. Irmãs, eu ali toda cheia de fio, toda ali em coma. Um clarão tão lindo, irmãs, uma coisa mais linda. Eu vi, resplandeceu aquele UTI. E eu falei assim: Jesus, se eu falar que eu vi aqui o Senhor, eles vão falar que eu estou doida, né? Eles não vão acreditar, eles não conhecem, né, o Senhor. Mas aí a enfermeira lá do outro lado, ela respondeu: fulana, você viu o que aconteceu aqui? Ela falou assim: eu vi, eu não quis falar nada para você porque eu achei estranho. E aquilo, irmã, eu sabendo que era Jesus, que estava mostrando um sinal ali, eu fiquei tranquila e só chorava: obrigada, Jesus, obrigada, Deus. Ramai, xerei, cantai. Irmãs, eu naquele momento ali, irmãs, calada. Quantas vezes a gente chora, irmã, calada.
Às vezes você não pode falar. Você pensa, se você falar vai piorar as coisas. E eu ali, irmãs, Jesus, obrigado pela tua presença na minha vida. O Senhor mostrou que está aqui. Jesus, obrigado pela tua presença. A enfermeira falou assim: nunca aconteceu isso dentro desse UTI. A partir do momento que essa mulher entrou, aqui ficou tudo diferente. Aleluia. Aí o médico veio me examinar. Eu ali falando bem baixinho. Eu falava assim. Falava, meu Deus, o que será de mim, né? Eu não posso falar, não posso, e o Senhor me deu essa visão. Se eu falar isso não vai acreditar em mim. Mas, Senhor, se for minha hora, se a minha hora é chegada, que o Senhor me prepare e leve, né? Que eu vou descansar nos teus braços. Consola a minha família. E comecei a falar com Deus assim. Aí o médico chegou, falou assim: dona Sirlene, vamos preparar a senhora para levar para a mesa, porque a senhora precisa fazer a cirurgia urgente. Irmãs, ali eu falei: doutor, espera mais um pouco. Ele falou: espera o quê, mulher? Você já voltou, foi não sei por quê. Eu falei: porque eu sou um milagre. Aleluia. Eu voltei porque eu sou um milagre, doutor. E se Deus não permitir que o Senhor rela a mão em mim para operar, o Senhor não vai me operar. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é Deus de milagre, doutor. Irmãs, Ele só olhou para mim com aquele ódio no coração. Eu falo que é ódio, porque o inimigo não gostou dessa palavra que eu falei. Ele olhou para mim e falou assim: o que tem de fazer, nós vai fazer sim. Não existe milagre não, mulher, você está ficando doida? Aí as enfermeiras falavam assim: doutor, vamos repetir os exames dela, para nós ver se é isso mesmo, né? Ele falava assim: não precisa mais de exame. O exame que foi feito já constou que ela precisa fazer essa cirurgia. E essa cirurgia era muito caro. Falou para o meu esposo assim: se fosse para você pagar essa cirurgia, parece que era 2.000, não sei o que lá. Falou um monte lá. Falou assim: então o senhor tem que aproveitar. Aproveitar porque é de graça, o senhor não vai gastar um centavo. Como o hospital aqui é público. Então o senhor não pode perder essa oportunidade. Aí meu esposo falou assim: mas se ela fazer a cirurgia, ela vai ficar boa, doutor? Ele falou assim: se ela sair da mesa, vamos ver. Se ela sair da mesa. E eu falava: eu não quero. Eu não quero operar, porque a minha voz já está voltando. Meu movimento já está voltando. E eu creio que Deus vai completar a obra. Aleluia. Aí de muito eu teimar, irmãos, sabe? O doutor falou assim para mim assim: dona Sirlene, então eu vou fazer um desafio com a senhora. E desde que a senhora não quer fazer cirurgia, eu vou te desafiar. Você consegue cantar? Você disse que é dupla? Você disse que canta? Eu falei: sim, doutor. Irmãs, eu falei para Deus assim: Senhor, me dá voz agora. Aleluia. Eu vou dar o que eu tenho aqui, Jesus, o Senhor completa o resto. Aleluia. E aí nós temos louvor que fala assim, que meu esposo fez: espera em Deus, espera em Deus, pois contigo Ele promete sempre estar. Espera em Deus, espera em Deus, por muitas bênçãos Ele tem para te dar. Mas espera em Deus. Aleluia, esse louvor, aleluia. Espera em Deus, aleluia. Pois contigo Ele promete
Espera em Deus, espera em Deus, por muitas bênçãos Ele tem para te dar. Aleluia. Aí o doutor falou assim: pode parar. Pode parar, dona Sirlene, que seu coração tá bom. Aleluia. A partir daquele momento, irmãos, a minha voz já começou a sair. Aleluia. Eu já comecei, irmãs, ali, sabe, ficar mais animada. A enfermeira chorando do meu lado falou assim: dona Sirlene, eu quero que você canta para mim. Eu sou afastada da igreja. E como eu senti que Jesus é com você, mulher. Como eu senti firmeza, porque eu não posso ter essa certeza que você tem. Eu fui, irmãos, comecei a pregar naquele UTI. Do jeito que eu estava, irmãos. Falei para ela, falei: moça, Jesus tem uma obra na tua vida. Não foi por um acaso que eu estou aqui, não. E comecei, irmãs, a falar de Jesus dentro daquele UTI. Aleluia. Aí vem a outra e falou assim: ora por mim, eu senti que você tem unção. Eu, vem cá. Aí o doutor falou assim: deixa ela descansar um pouco, porque o infarto que ela teve foi muito forte e o músculo do coração dela esforçou muito. Então a gente não pode fazer ela esforçar, ela tem que se acalmar. Eu vou dar um calmante para ela dormir, né? Aí, irmãs, eu ali comecei a agradecer a Deus. Aí, amanhã você promete que você ora para mim e canta para mim? Eu, amém, sim. Eu falei: ai, meu Deus. Às vezes, irmãs, a gente na saúde, toda cheirosinha aí, andando, alguém fala: vai lá fazer uma visita, me dê um abraço. Por que você não fala: eu amo você, vem para a igreja, você vai visitar? E às vezes você não vai, irmã. E quando Deus coloca você lá, você faz tudo que Deus manda, irmã. Até nu como nasceu. E eu falava assim: Jesus, que situação, né? Porque eu, irmã, toda a vida eu fui do circo de oração, nunca saí. Deus tem me incomodado para fazer a obra, né? E eu falei: nessa parte, meu Deus, eu sei que eu sou falha, não sou perfeita. Mas tudo que eu fiz, meu Deus, que o Senhor cele, né? Se eu não conseguir fazer mais, que o Senhor me usa aqui, deitada aqui, ó, deitada, mesmo sem voz fraca, né? Que o Senhor me usa aqui, Jesus, nos meus últimos momentos, que eu estava pensando que eu ia morrer, né? Mas, irmãs, pela minha surpresa, fazia 4 dias que eu estava no UTI. Aí o doutor chegou e falou assim: dona Sirlene, a gente vai dar alta para a senhora ir para o quarto. Porque pelo que aconteceu aqui nesse UTI, seu coração está bem, né? E vamos para o quarto que a gente vai ver como que você vai reagir lá. E aí a gente vai ver o que faz com você. Irmãs, ali no UTI, irmãs, eu dou graças a Deus por tudo na minha vida. Irmã, para de reclamar que Deus te deu. Para de reclamar do seu corpo, do seu cabelo, tudo, irmã. Porque nós que somos mulher, às vezes você fala: eu não gosto disso, não gosto daquilo, fulano tem, não é assim, irmãs? Aí, irmãs, eu com esse cabelo. Ali, irmã, naquele UTI, irmãs, as enfermeiras com a bandeja. Aonde ela chegava para dar banho, ali no leito, umas elas rapavam a cabeça, a outra elas cortavam o cabelo. E assim, sabe? E veio pro meu lado. E eu: Jesus, me cobre com teu sangue. Senhor, eu não quero ficar sem meu cabelo, Jesus. Irmãs, como que vai pentear um cabelo desse, irmã, deitada? Como que uma enfermeira, irmã, vai ficar alisando o cabelo, irmã? Sendo que a gente que tem prática para cuidar, tem hora que dá trabalho, né, irmãs? Quem tem cabelo longo, né, irmãs? Aí, irmãs, eu pensei assim, eu falei: Jesus, o Senhor me trouxe até aqui. Eu creio na minha vitória. Não deixa eu perder meu cabelo, não, Jesus. Senhor, não deixa elas tocar no meu cabelo para cortar, não. Não deixa. Porque toda a vida eu tive meu cabelo longo e nunca deixei ninguém colocar a mão.
E, sabe, eu tenho assim para mim que o meu cabelo é Jesus que me deu e tá. E aí, irmãs, ali eu clamando a Deus, irmã, até no cabelo Deus foi glorificado naquele hospital. A enfermeira chegou assim perto da minha cama e falou assim para mim assim: dona Sirlene, vamos tomar o banho? Chegou a hora do seu banho. Jesus, tem misericórdia. Me deu um frio na espinha. Eu falei, não deixa, Senhor, não deixa. Ela falou, o que foi? Você parece que está com medo? Eu falei, não, nada não. Aí, irmãs, ela foi, eu estava com uma piranha, um coque, né, bem aqui em cima, para mod, quando eu estava deitada de barriga para cima, para o coque não mexer, né, para não mexer com a cabeça, como eu tinha feito a cirurgia. Irmãs, a hora que ela tirou a piranha do meu cabelo fez assim, ó, na cama. Ela falou assim, fulana, falou o nome da enfermeira, olha isso. Não existe mais, mamãe. Não existe mais isso. Ai, que coisa mais linda. Aleluia. E eu ali, Jesus, me cobre com teu sangue, tem misericórdia de mim. Irmãs, ela falou assim, troca a bandeja, vai lá e pega a outra. Eu falei, pronto, Jesus. Eu falei, agora. Falei, meu Deus. E elas tudo alvoroçadas, irmã. Vinha uma, vinha outra. Ai, deixa eu tocar no seu cabelo, deixa eu tocar no seu cabelo. Vieram com a bandeja, irmãs, com shampoo seco, que eu nunca tinha visto. Irmãs, ela só me sentou a cama, né? Me escorou, repartiu o meu cabelo, jogou um pouco para cá, um pouco para cá. Aí uma falou assim, eu vou fazer uma trança desse lado, a outra, eu vou fazer desse, irmãs. Aleluia. E estava quase na hora do Samuel chegar para me visitar. E eu lá toda despenteada, né? Mas tipo assim, Jesus, será que... O que você vai fazer comigo, né? Está na hora dele chegar e, meu Deus, eu queria tomar um banho, eu queria ficar cheirosa, né? Mesmo dentro do UTI. E ali, irmãs, confiante em Deus. Elas fizeram a trança, bem feitinha, gostando do meu cabelo, conversando comigo. E eu me descansei na sombra do Altíssimo naquela hora. A minha pressão ficou normal, porque eu me acalmei. Porque quando você está apavorada, vai lá em cima, né? Quem tem pressão, quem tem diabetes, vai lá em cima. E ali, irmãs, eu agradecida a Deus e elas ali. Ai, você virou a Rapunzel que fala, aquela boneca que tem trança, que as meninas gostam. A Rapunzel, quem vai vir te visitar? Vai ser seu amor? Eu falei, vai. Ela joga as tranças pela janela. Irmãs, virou uma brincadeira naquele hospital. E ali, irmãs, eu fiquei toda cheirosa, irmã, ali, tomei banho, arrumei meu cabelo, glorificando a Deus, irmãs. Olha o que Deus fez comigo, irmã, naquele UTI, irmãs. Ali eu já comecei a comer, irmãs, a minha comida ali. Até na alimentação, Deus foi glorificado ali naquele UTI. Eles vieram com 3 bolachinhas de água e sal e um meio copinho de chá de erva doce sem açúcar para mim. Como ali eu estava, não podia quase nem sentar, nem engolir, mas falando eu estava, né? Eu falei, meu Deus, como que eu não posso engolir se eu estou conversando aqui, né? Eles mexeram lá a bolacha com chá e vieram dar de colherzinha na minha boca. Irmã, que delícia que estava aquilo lá. E muitas vezes, irmã, um neto ou um filho, ou você mesma, eu não gosto de tal coisa, é ruim, eu não quero. Irmãs, vai agradecer a Deus, irmãs, pela farinha com açúcar que você come, pelo chazinho que você toma ali, irmã. Irmãs, eu vi Deus aí, irmã, na minha alimentação. Hoje eu falo para os meus netos, para os meus filhos, come tudo que der e não reclame. Se não tem uma coisa, faz outra, mas não reclame. Que Deus cuida da gente. O importante é não ficar com fome, né, irmãs? Eu fico assim, eu falo, meu Deus, como pode ter tanta gente que reclama de tudo, né? E eu aprendi, irmãs, ser grata a Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Fui levado para o quarto, irmãs. Aí, já tive companhia, né, do esposo. Era longe, irmão, o hospital. Era acho que uns 60 quilômetros, 100 quilômetros, não sei falar quanto era. Irmãs, cheguei lá no quarto. Já tinha umas parceiras de leito lá, me esperando lá. Que a mulher da trança estava chegando, as enfermeiras. Falou assim,
vai vir a mulher da trança aqui para esse quarto, tá, gente? Cuida bem dela. Tipo assim, meu esposo ainda não estava comigo. E eu cheguei, irmã, na cadeira de roda naquele quarto, ali naquele leito, me esperando. E eu falava, Jesus, eu creio que é por poucos dias, Jesus. Obrigado por ter saído daquele UTI, né? Fui pro quarto, irmãs, aí já liguei pro Samuel. O Samuel quase morre do coração. Eu estava no UTI, hospital, ligando pro Samuel, né? Mas não tinha explicado ainda que eu tinha saído do UTI para ir pro quarto. Aí o Samuel quase deu um infarto lá em casa, né? Que ele tinha vindo me visitar e tinha voltado embora com meu filho. Mas aí o meu filho tinha vindo me visitar, que ele morava aqui em São Paulo e eu lá, né, no Paraná. A viagem é muito longa, ele trabalha e aí ele pegou, tipo assim, ficou só meia horinha comigo e já voltou embora. E aí, irmãs, como é bom ter filho que serve a Deus e tem fé. Ele chegou para mim, irmãs, eu imaginei que ele ia chegar num desespero tão grande de me ver daquele jeito. Mas ele chegou e falou para mim assim, falou, mãe, você não vai morrer não. Mãe, logo a mãe está saindo daqui. Mãe, logo a mãe está fazendo o meu pão para me comer. Mãe, confia em Deus, mãe, não é hora de você morrer não. Irmãs, ele foi falando assim para mim. Aí o doutor chegou, ele estava lá, estava meu esposo e meu filho. O doutor falou assim, olha, ela vai ficar aqui uns dias, né, no quarto. Mas não é porque ela vai ficar uns dias aqui não, que ela escapou da cirurgia não, viu? Falou, a gente vai fazer cirurgia nela, porque milagre não existe, falou para eles, irmã. Isso é prova disso. Não existe milagre e a gente vai segurar ela aqui no hospital até desocupar leito no UTI, né? Aí meu filho foi embora, meu esposo ficou comigo lá no quarto, ainda eu fiquei mais 7 dias naquele hospital. E meu esposo ali numa cadeira dura perto de mim, mas não me deixava por nada. Levou roupa, né? Porque ali tem banheiro, tem comida para o acompanhante. E ficou ali do meu lado, irmãs. E eu agradecendo a Deus pela vida do meu esposo. Por isso que eu falo para você, dá valor no seu esposo, minha amada, se você tem esposo. Porque, irmãs, é nessa hora que você vê o quanto eles querem que precisa da gente. O quanto eles querem que você saia, o quanto que eles querem que você saia dali, irmãs. Eles querem te arrancar dali. E ele ali do meu lado. E ele falava assim, amor, vai passar. Eu falei, eu sei que vai passar, eu quero ir embora. Não, ainda o médico não liberou, né? E ali, irmãs, e Deus enviava as pessoas para pode levar, tipo, a roupa dele, né? Porque eu vivia com a roupa do hospital. Para lavar, para poder trazer, para ele ter a sua roupa limpinha. Ele ia para casa, irmãs, ele voltava no mesmo dia, irmão. Passava o dia inteiro rodando, indo para lá, vindo para cá, gastando, né? E eu falava, meu Deus, até quando essa vida? E eu toda cheia de sonda ainda, irmãs. Eu chegava ali naquele banheiro daquele hospital. Aleluia. Eu falava, Senhor, eu não me conformo de estar aqui. Tira daqui. Irmãs, ali eu falava com Deus, irmãs. Eu falava com Deus ali com tanta convicção, com tanta tremor, com tanta assim, com tanta assim, tristeza na alma de eu estar daquela situação. Que Deus, irmãs, eu quero te dizer que Ele ouve o clamor do coração. E eu ali, irmãs, para tomar banho tinha que ter ajuda, para ir no banheiro tinha que ter ajuda, para sentar na cama tinha que ter ajuda. E eu comecei, irmãs. Mas aí, tudo, irmãs, que o médico mandava eu fazer, eu fazia. E fazendo ali a minha parte. Eles traziam comida. Ai, irmãs, às vezes era uma comidinha ruim, sem graça, eu comia. Aí eles falavam assim, Dona Sirlene, você já comeu? Eu falei, já. Trazia fruta, comia também. Irmãs, eu falava, eu quero sair daqui. Deus, irmã, Ele faz a obra, mas tem que dar um passo também. Se você cruzar o braço e falar, Jesus, toma conta, você vai, porque não tem jeito. Os médicos fazem a parte deles, mas só, irmãs, que a gente tem que fazer a da gente também. Aí, irmãs, o louvor Fria Madrugada que nós temos, né? Ele foi um louvor que o Samuel estava no estúdio e o Samuel falava, põe para mim ouvir. Estava assim, a base só, ainda não estava ainda concluído. Samuel colocou perto assim do meu travesseiro
E é aquele louvor. Nesta fria madrugada estou orando. Irmãs, entra no YouTube que vocês vão ver lá esse louvor que ficou marcado na minha vida. Samuel e Sirlene. Irmãs, aquele louvor, irmãs, ele confirmou o quanto o louvor tem poder, viu, minha amada? Continua louvando. Louvor tem poder. Esse louvor, irmão, esse louvor ficou marcado na minha vida. Aleluia. Aleluia. Nesta fria madrugada, Aleluia. estou orando. Glória a Deus, Ele ouve a oração, minha irmã. Vai pro joelho, irmã. É de madrugada, nem que seja, irmã, com dor, nem que seja desanimada. Pro meu Deus, Ele ouve a oração, minha irmã. Aleluia. Ouve a Glória a Deus. do seu filho que está Aleluia. clamando. E esse louvor, irmã, foi feito, foi pra mim, eu falo. A gente faz louvor, irmãs, quando Deus dá letra pra gente, irmã. Jesus fala com alguém, mas esse alguém é a gente mesmo. Aí meu esposo colocava o celular bem baixinho assim, né, no meu ouvido, e ali eu chorava. E eu falava, Senhor, ouve o clamor do meu coração. Irmãs, e ali foi, irmãs. Fiquei ali 13 dias internada, né, naquele hospital, pedindo a Deus a misericórdia. Aí o médico chegou e falou assim, falou, dona Sirlene, nós vai dar alta para você 15 dias só. Pra você não pegar uma bactéria hospitalar, uma infecção, né? Porque não tem espaço no UTI para você, porque você tem que fazer a cirurgia e já ir para UTI de novo. E eu falava, ai meu Deus, de novo, não, né? A gente não queria, mas estava na mão de Deus. Depois que o meu menino falou para mim, mãe, confia em Deus, a mãe vai sair daqui, eu confiei, irmãs. E eu confiei porque Deus podia me tirar de lá sem cirurgia. E eu falei, então, se eu confiei em Deus, eu falei, tudo bem, doutor. Fui para casa, irmãs. Fui para casa. Chegou lá, meu pastor foi visitar eu novamente. Olha como é importante ter um pastor na vida, irmã. Dá valor no seu pastor. Meu pastor foi lá me visitar e disse assim, falou, irmã Sirlene, então daqui 15 dias vão vir te buscar. Eu falei, vai. Ele falou, não, se Deus não permitir, não vai vir não. Você crê? Eu falei, creio. Creio, né? Aquele creio com medo. Que a gente, na hora que está passando por prova, irmã, você confia em Deus, mas o medo parece que te segura, né? Aí, minhas amadas, ele falou assim, então, ele deu prazo de 15 dias para te buscar, né? Aí, mas nós vamos fazer uma campanha, 30 dias, eu vou levantar a igreja num clamor em teu favor. Ó, para os irmãos ver como tem valor uma campanha, uma oração. 30 dias de campanha, a igreja, quem sentir de ir lá na campanha, vai orar pela irmã Sirlene, né? E tinha uns pedidos também junto. E aí, irmãs, começou essa campanha. E eu fui em todo dia. O pastor falava assim, irmã, não precisa de você vir, porque é o jeito que você está, né? Tipo assim, né? E eu ia, irmã, eu entrava pelos fundos, que não tinha escada, era bem lisinha assim. Eu sentava na primeira cadeira. E aí os irmãos vinham, foi bastante irmãos, até eu devo a Deus, agradecimento a Deus pela vida dos meus irmãos, porque oraram por mim ali 30 dias, só ali, né, onde eu estava, mas fora por fora, irmãos, que o meu esposo, ele entrou em contato com todo mundo, irmãs, pedindo oração. Aí, irmãs, orou, irmãs, 15 dias, deu 15 dias, nada, do hospital chamar. Deu 20 dias, nada. E os 30 dias da campanha vencendo, né? Irmãs, quando foi com 25 dias, meus meninos falou assim para o meu esposo, vai lá, pai, marca, faz outro exame na mãe que a gente ajuda o pai a pagar. Particular, né, irmãs? É rápido, não é demorado. Quem sabe, pai? Os médicos falam que não precisa fazer cirurgia na mãe, porque a mãe, eu pegava o violão, irmãs, eu já estava cantando baixinho, né? E eu já estava andando dentro de casa, andando no quintal. Irmãs, para quem não estava andando. Aí eu cria, irmã, na minha vitória, eu cria. Aí, irmãs, eu ali, sabe? Eu falava assim, Jesus, está vencendo os 30 dias. E agora, Senhor, né? O hospital vai me chamar. Irmã, quando foi com 20 dias, o hospital me chamou. Mas eu já estava com o exame na mão.
Com 30 dias, nós levou um exame para o médico ver, no outro médico particular. Ele falou assim, dona Sirlene, 95% a senhora não vai precisar fazer cirurgia. Olha como Deus é lindo. E você que está aqui, minha amada, crê no Senhor, Ele tem tantas bênçãos para te dar. Não desanima não, continua firme com Jesus, minha amada. Porque o Senhor é Deus de milagre, é Deus de cura, minha querida. Fique nos pés do Senhor, que Ele tem muitas coisas para dar para nós, para você. E que Deus continue te abençoando, minha amada. Que Deus fique com vocês, que Deus esteja ao lado de vocês, abençoando a sua casa, sua família. Que essa experiência que você está ouvindo aqui nesta tarde seja para seu elevo espiritual, que a sua fé seja aumentada. Que Deus abençoe você, viu, minha amada, que chegou até aqui nesta tarde, viu? Foi Jesus quem trouxe você aqui. Foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Deus abençoe a todos que oraram por mim, pela minha família e por todos, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém.